Fala galera que está aí se preparando para a Polícia Civil de Minas Gerais. Meu nome é professora Maiara, professora de processo penal aqui do Vale Concurso, e hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas, através de questões sobre o tema ação penal. Gente, o tema ação penal, quando ele vem expresso aí no edital, como foi o edital da Banca Fumarc para o seu concurso, costuma sim ser cobrado, tá? Principalmente as espécies de ação penal, a questão de perdão, de renúncia, tá? Tudo isso é muito importante. Então, façam a leitura dos artigos 24 a 60. Temos tema novo dentro aí da ação penal, que é o acordo de não persecução penal, previsto aí no artigo 28A, que foi inserido pelo pacote anticrime, tá? Primeiramente, pessoal, me coloco à disposição. Se você tem alguma dúvida aí sobre o tema, sobre as questões que nós iremos resolver, pode me procurar no Instagram. Meu Instagram tá aqui na tela, o MaiaraOSD, tá? Para vocês, que é o nosso canal aí direto de comunicação. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Deixar aqui as redes sociais do Vale Concurso, O Instagram, siga o Vale Concurso no Instagram. Se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho aqui para você ser notificado toda vez que um vídeo for postado. Nós teremos muito conteúdo voltado aí para o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, tá? Então não se inscreva, também deixe o seu like aqui no vídeo, tá certo? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu trouxe para vocês algumas questões, tá? Correlacionadas aí com o tema ação penal, para que vocês possam ver as formas, como esse assunto pode ser abordado dentro da sua prova, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão aí, ó. Ao tratar da iniciativa da ação penal, o Código de Processo Penal estabelece como regra que a iniciativa será do Ministério Público. Todavia, mesmo nos crimes de ação pública, por vezes a lei exige a representação do ofendido. Declarado judicialmente ausente, o ofendido terão qualidade para representá-lo apenas. Então, se o ofendido, ele morrer, tá? Ou ele for declarado ausente, nos termos lá do Código Civil, quem vai ter qualidade para representá-lo, para iniciar aí a persecução penal? Então, pessoal, olha aqui, letra A, os herdeiros necessários, o curador especial ou advogado constituído. B, cônjuge, ascendente ou descendente. C, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. D, os sucessores ou curador. E os sucessores ou o tutor. Gente, isso aqui tá muito tranquilo, essa questão, tá? Se você já estudou o tema, eu tenho certeza que você vai saber responder, tá? Mas se você nunca estudou o tema, não tem problema, você vai aprender agora e nunca mais vai esquecer. Gente, aqui nós temos a regra lá do artigo 24, parágrafo 1º. Olha aqui, no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, que é o que nós chamamos aqui de CAD, É o mnemônico aí para facilitar a sua memorização, ó. Cônjuge é o C, ascendente é o A, o descendente é o D, o I é o irmão, CAD, tá? O nosso famoso CAD. Então, caso o ofendido, venha a falecer ou quando ele for declarado ausente, tá? Por decisão judicial, o direito de representação será exercido aí pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, nosso gabarito aqui é a letra C, tá, pessoal? Letra C aqui, o nosso gabarito, tá? Prosseguindo aqui para a questão de número 2, ó. Em relação ao tema, observam os seus requisitos legais listados nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale. A pena em abstrato deve ser inferior a 4 anos, independente se seja hipótese de transação penal de competência do GCRIM. O agente não pode ser reincidente. O agente não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos com o acordo de não persecução penal. Pessoal, só fazendo uma ressalva aqui, cortou, na nossa formatação aqui, a questão, tá? Cortou uma parte do enunciado, mas o que acontece? A questão, ela estava falando sobre o acordo de não persecução penal, tá? Ela fez uma introdução falando, que o acordo de não persecução penal foi introduzido no artigo 28A do Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, tá? E aí, em relação ao tema, acordo de não persecução penal, observam-se os requisitos legais listados nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Então, está pedindo aqui qual das alternativas não traz um requisito,
não traz um requisito para a celebração do acordo de não persecução penal. Aí fala, a pena em abstrato deve ser inferior a 4 anos, independente se seja hipótese de transação penal de competência do juizado especial criminal. B, o agente não pode ser reincidente. C, o agente não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos com acordo de não persecução penal, transação ou suspensão condicional do processo. A, a acusação não pode ser crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa e não deve ser caso de arquivamento da investigação. Então vamos ver aqui, ó, o artigo 28A, parágrafo 2º fala, né, que o disposto aí no artigo, né, referente ao acordo de não persecução penal, não vai se aplicar nas seguintes hipóteses, tá? Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais. Por quê, pessoal? Porque se vocês olharem o caput do artigo 28A, fala que caberá acordo, né, de não persecução penal quando não for caso de arquivamento, desde que o acusado não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça, que ele confesse, tá, formal e circunstancialmente a prática do crime e que a infração tenha a pena mínima inferior a 4 anos. Só que quando couber transação penal de competência do juizado especial criminal, não será cabível o acordo de não persecução penal. Sabe por quê? Porque a transação penal ela é mais benéfica do que o acordo de não persecução penal, tá certo? Porque na transação penal não é necessário que o agente confesse formal e circunstancialmente a prática do crime, que ele diga, né, que ele praticou o crime e qual foi a forma que ele praticou, tá? Não é necessária essa confissão. Por esse motivo, a transação penal é mais benéfica. Então, se couber transação penal, não caberá acordo de não persecução penal, tá? O agente, ele não pode ser reincidente, né? Não pode ser reincidente, criminoso habitual, tá? O agente não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos com acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Não pode ter praticado o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, né? Como eu disse lá, está expresso no caput, artigo 28A. E não deve ser caso de arquivamento da investigação, porque se for caso de arquivamento, né, deverá ser arquivada e não ser oferecida acordo de não persecução penal, porque o arquivamento, obviamente, é mais benéfico, né? Então, nossa alternativa, né, é letra A, tá? 3. Em se tratando de ação penal pública condicionada, assinale a alternativa correta em relação à representação do ofendido. A representação é retratável até a sentença de 1º grau. B. Oferecida a denúncia, a representação torna-se irretratável. C. A representação é retratável em qualquer fase do processo. D. Uma vez efetivada a representação, não há que se falar em retratação. E E. Recebida a denúncia, a representação torna-se irretratável. Gente, a representação é o que? A manifestação do ofendido ou do seu representante legal, né? Na sua falta, de demonstrar o que? Interesse em iniciar a persecução penal. Então, nas ações públicas condicionadas à representação, o ofendido ou seu representante legal oferece, né, essa representação que é uma condição de procedibilidade. Guardem esse termo, condição de procedibilidade. Significa que a ação penal somente terá início, somente poderá começar quando do oferecimento dessa representação, tá? E aí vamos supor que a vítima, né, ela representa lá, ela tem interesse na persecução penal, ela vai ter um prazo, né, decadencial de 6 meses a partir do conhecimento de quem seja o autor do fato para exercer esse direito de representação. Então, ela oferece ali, né, ela representa, porém, ela quer desistir, ela não quer mais a ação penal, ela quer se retratar dessa representação. Ela pode fazer isso? Sim, ela pode, porém, é até um certo momento, tá? A representação vai ser retratável apenas até antes ali do oferecimento da denúncia, tá? Então, aqui, ó, a alternativa da nossa questão é a letra B, porque uma vez oferecida a denúncia, a representação será irretratável, tá? É do oferecimento e não do recebimento. Cuidado, na Lei Maria da Penha, a representação, ela pode ser retratada até o recebimento da denúncia, mas pelo princípio da especialidade, essa questão, né, essa particularidade é apenas para a Lei Maria da Penha, tá? Aqui no Código de Processo Penal, quando não se aplicar aí, né, a Lei Maria da Penha,
a representação, a retratação da representação será possível aí somente antes do oferecimento da denúncia, tá? Após o oferecimento da denúncia, será irretratável. Isso está lá no artigo 25, ó, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, aqui, ó, oferecida a denúncia, né, a representação torna-se irretratável, letra B, nosso gabarito. Questão de número 4. A regra de que a ação penal será sempre pública, independentemente da natureza do crime, aí a letra A, vige quando o crime for praticado em detrimento de patrimônio ou interesse da União, Estado e município. B, não se aplica quando se tratar de contravenção penal praticada contra os costumes. C, vigora para todas as infrações penais em obediência ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional. D, decorre do fundamento da República Federativa do Brasil, consistente no respeito à dignidade da pessoa humana, por isso aplica-se a todos os tipos penais. E não é válida quando o ofendido puder prover as despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento da família. Então a questão, né, tenta confundir o candidato, às vezes diante de uma questão dessa, né, muito complexa, com muitas informações, o candidato fica meio confuso, mas é uma questão muito simples e muito fácil de ser respondida. Nosso gabarito de cara aqui é a letra A, tá? Todas as vezes que nós estivermos aí falando de um crime praticado em detrimento aí do patrimônio ou interesse de União, do Estado, do DF, tá? Ou município, a ação vai ser sempre pública incondicionada. Isso está disposto no artigo 24, parágrafo 2º, seja qual for o crime, tá? Qual for o crime, quando praticado em detrimento de patrimônio, interesse da União, Estado, município, a ação será pública e sempre vai ser pública, tá, gente? Sempre será pública aí nesses casos, tá? Então, aqui, ó, contravenção penal, tá? A lei de contravenções penais, ela fala que a procedimento, né, das contravenções penais aí será também pública incondicionada, tá? Não vigora para todas as infrações, porque nós temos casos aí de ações penais privadas, né? E as outras questões aqui não tem nada a ver com o assunto, tá? Foi mesmo só para confundir o candidato. 5. Ronaldo, mediante seu advogado José, apresenta queixa-crime contra Silvana, Fábio e Rodrigo, imputando-lhe os crimes de calúnia e difamação. Né, que são crimes o quê? Sujeitos à ação penal privada, tá? Em regra. Sobre o caso hipotético apresentado e a queixa-crime, nos crimes de ação penal privada, nos moldes estabelecidos pelo Código de Processo Penal, é incorreto afirmar. Então, aqui está pedindo qual é a alternativa incorreta. O perdão concedido por Ronaldo à querelada Silvana a todos aproveitará, ainda que recusado por Fábio e Rodrigo. B. O Ministério Público poderá aditar a queixa-crime no prazo de 3 dias contados do recebimento dos autos e deverá intervir em todos os termos subsequentes do processo. C. Se uma quarta pessoa for imputada o mesmo crime de Silvana, Fábio e Rodrigo, o Ministério Público deverá zelar pela indivisibilidade da ação penal, obrigando o querelante Ronaldo ao processamento de todos. E D. Estará perempta a ação penal privada iniciada por queixa-crime apresentada por Ronaldo se este deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Gente, o perdão é um instituto, né, que age o quê? Na punibilidade, ele extingue, tá? É uma das causas de extinção da punibilidade. Só que o perdão, se ele for concedido, por exemplo, o Ronaldo, ele não pode escolher perdoar apenas a Silvana. Por quê? Se ele concede perdão a ela, esse perdão vai ser estendido a todos os querelados, tá? Vai aproveitar a todos. Porém, o perdão, diferentemente da renúncia, o perdão tem que ser aceito. Tem que ser aceito, tá? Se não for aceito, ele não produzirá efeitos, tá? Não produzirá efeitos. E aí o querelado, né, ele vai ser intimado para que em 3 dias, né, ele diga se ele aceita o perdão ou não. O silêncio importará a aceitação, tá? Então, se ele quiser recusar, ele tem que fazer de forma expressa, porque se ele fica em silêncio, conclui-se, né, que ele aceitou, tá? O Ministério Público, então aqui, ó,
Aqui é a nossa alternativa, né? Porque tá pedindo a alternativa incorreta. A letra A é a nossa alternativa. Por quê? O perdão concedido, né, à querelada Silvana vai aproveitar a todos. De fato, vai. Só que aquele que recusar, tá? Não superará os efeitos do perdão, tá? Então, tem que ser aceito de forma expressa ou de forma tácita. O Ministério Público poderá aditar a queixa-crime no prazo de 3 dias, correto, contado o recebimento dos autos e deverá intervir em todos os termos subsequentes do processo, correto, tá? Se uma quarta pessoa for imputada do mesmo crime de Silvana, Fábio e Rodrigo, o Ministério Público deverá zelar pela indivisibilidade da ação penal, obrigando o querelante Ronaldo ao processamento de todos. Sim, uma das características da ação penal privada é justamente o fato dela ser indivisível. E o que isso significa? Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos, né, 3 pessoas que praticaram os crimes de calúnia e difamação contra Ronaldo. Ele não poderia escolher processar apenas a Silvana e deixar o Rodrigo e o Fábio de fora, tá? Porque isso importaria renúncia em relação ao Fábio e o Rodrigo e a renúncia aproveita a todos, tá? Então, a ação é indivisível. Se ele processou um, ele tem que processar todos os coautores também, tá? Estará perempta a ação penal privada iniciada por queixa-crime apresentada por Ronaldo se este deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Correto, né? Opera-se o que nós chamamos de perempção, que também é causa de extinção de punibilidade, conforme o artigo 107 do Código Penal, tá? Então, a perempção, pessoal, está no artigo 60. No artigo 60 do Código de Processo Penal, e é uma causa de extinção da punibilidade, tá? Então, se o querelante, né, ele deixa de dar andamento aí no processo durante 30 dias, né, ocorrerá aí a perempção, tá? Então, aqui, ó, errada, né, letra A errada, pois o perdão é ato bilateral, não produzindo efeitos em relação àquele que recusar o perdão na forma do artigo 51. Correta, né? A letra B está correta, porque é exata previsão do artigo 45 e 46, parágrafo 2º. A letra C está correta, pois de fato cabe ao Ministério Público zelar pela indivisibilidade aí, pugnando ao juiz pela intimação do querelante para que promova a inclusão deste outro réu, né? Se algum réu ficasse de fora ali da queixa-crime. E a letra D correto, pois esta é a exata previsão do artigo 60, né? Que fala aí sobre a perempção. Questão de número 6. Acerca da ação penal e do inquérito policial, considere as afirmativas a seguir. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Correto, tá, pessoal? Está correto aqui. Realmente, né, no caso de ação penal privada aí, subsidiária da pública, né, quando a ação penal privada pública aí não é intentada no prazo legal pelo Ministério Público, né, o ofendido ele pode promover a ação penal privada subsidiária da pública e o Ministério Público caberá aditar a queixa, repudiar, oferecer denúncia substitutiva e intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, caso haja negligência, ele pode retomar a ação como parte principal. Então, na ação penal privada subsidiária da pública, não ocorre a perempção que nós vimos. Então, por exemplo, lá na outra questão que falava que o querelante ele deixou de dar andamento, né, do processo por mais de 30 dias, aqui, se ocorrer esse fato, o Ministério Público retoma a ação como parte principal. Então, não opera-se a perempção, tá? No caso de ação penal privada subsidiária da pública. Salvo disposição contrária, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses contados do dia da ocorrência do delito. Cuidado, gente. Esse prazo de 6 meses, esse prazo decadencial de 6 meses aí para o direito de queixa ou de representação é da data em que vier a saber quem é o autor do delito, tá? E não da data da ocorrência, porque às vezes o delito acontece, mas não se sabe quem foi o seu autor, né? Como é que você vai representar, como é que você vai, né, oferecer queixa-crime, tá certo? Então, é da data em que vier a saber quem é o autor. Então, aqui está incorreto, tá? A 2 aqui está incorreto.
A 3, com oferecimento da representação criminal ao órgão do Ministério Público, por se tratar de uma hipótese de ação penal pública condicionada, o inquérito policial não poderá ser dispensado. Errado, gente, porque uma das características do inquérito policial é justamente o quê? A sua dispensabilidade, é justamente o fato dele ser dispensável. Se o Ministério Público, né, tiver ali elementos que configurem a justa causa para a ação penal, ele pode dispensar o inquérito, tá? O inquérito não é indispensável. Então, aqui, falou que não poderá ser dispensado, então também está errado. 2 e a 3 está errado, até agora só a 1 está correto. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Perfeito, né? Foi o que nós vimos também na questão anterior. Então, apenas a 1 e a 4 está correto. O gabarito da nossa questão aqui, letra B, né? Letra B. Aqui, né, o item 1 correto, conforme o artigo 29 aí do CPP. O item 2 incorreto, né, conforme o artigo 38, né? Ó, é contado do dia em que vier saber quem é o autor. Muito cuidado, muitas questões nesse sentido, cobrando tal mesmo assunto e tentando confundir o candidato, que às vezes numa leitura apressada da questão, acaba marcando, né, essa alternativa como correta. Então, atenção aí, tá? A 3 também está incorreta, porque entende que é dispensável, tá? E a 4 está correta porque o perdão, né, tem que ser aceito. Se não for aceito, não vai produzir efeito, tá? 7. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é... Gente, aqui nós temos letra A, pública condicionada à representação quando a lesão corporal for de natureza leve ou culposa, pública incondicionada independente da natureza da lesão corporal. Letra C, pública incondicionada somente quando a lesão corporal for de natureza grave ou gravíssima. D, pública incondicionada somente quando a lesão corporal for dolosa e é privada independentemente da natureza da lesão. Eu quis trazer essa questão para vocês porque isso aqui vocês não vão encontrar na letra seca da lei. Isso é questão jurisprudencial. Então, se a banca ela quiser aprofundar, e em alguns assuntos a FUMARC, ela já aprofundou cobrando aí entendimento jurisprudencial, tá? Como, por exemplo, o acesso do advogado aos autos do inquérito, que é garantido pela súmula vinculante número 14, tá? Então, se a banca quiser dar uma aprofundada, isso aqui é questão de jurisprudência, eu trouxe para vocês. O que acontece? A Lei 9.099 de 95, que trata sobre o juizado especial criminal, ela dispôs que a lesão corporal leve, tá? Ela seria aí condicionada à representação. Porém, gente, quando nós estivermos falando, e a lesão culposa também, a lesão corporal leve e a culposa seriam condicionadas à representação. Porém, quando nós estivermos falando de lesão corporal aí no âmbito da violência doméstica contra a mulher, o STJ, tá, ele já se posicionou no sentido de que, independentemente da lesão, se for leve, se for culposa, se for grave, gravíssima, será pública incondicionada. Isso está previsto na súmula 542 do STJ. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Então, independentemente, tá? Se ela for leve, se ela for culposa, grave ou gravíssima, será sempre pública incondicionada. Então, aqui é a letra B, o nosso gabarito. Será pública incondicionada, independentemente da natureza corporal, da natureza da lesão corporal, conforme aí súmula 542. Então, levem essa súmula para a vida de vocês, tá? Guardem essa informação, porque a FUMARC pode querer explorar, tá? Questão de número 8. No tocante à ação penal, conforme determina a lei processual, assinale a opção correta. A queixa-crime oferecida pelo ofendido nos crimes de ação penal privada não pode ser aditada pelo Ministério Público, que atuará no processo apenas como fiscal da lei. Errado, né, gente? O Ministério Público ele pode aditar, sim, a queixa-crime. No caso aí de crime de ação penal privada, ele pode aditar no prazo de 3 dias, tá? Nos crimes de ação privada, se vários forem os autores da ofensa, o ofendido poderá escolher contra quem oferecerá a denúncia. Claro que não, né? Por quê? Qual a característica da ação penal privada? Uma das características é a indivisibilidade, tá? Então, tem que ser oferecida aí a queixa-crime contra todas, tá? A própria vítima do crime ou seu representante legal poderá propor ação nos casos de ação pública incondicionada se o Ministério Público não apresentar denúncia no prazo
legal. A própria vítima do crime poderá propor ação nos casos de ação pública incondicionada se o Ministério Público não apresentar denúncia no prazo legal, que é a ação penal privada subsidiária da pública, né? No caso de inércia aí do Ministério Público, né? No decorrido o prazo previsto para oferecimento da denúncia. Qual é o prazo, gente? 5 dias, né? Se o investigado estiver preso, e 15 dias se ele estiver solto, tá? Decorrido esse prazo, o Ministério Público não ofereceu denúncia. O que acontece? A vítima ou seu representante pode entrar com a ação penal privada subsidiária da pública, tá? Nos crimes de ação privada ou de ação pública condicionada à representação do ofendido, se este falecer no curso da lide, o juiz terá que nomear substituto processual para prosseguir com a ação. Não, tá? Está incorreto. Nosso gabarito aqui é a letra C, tá? E aqui, ó, a queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, pode ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. A queixa, tá? E não denúncia contra qualquer dos autores obrigará o processo de todos. Aqui, ó, será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público editar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, né? No caso de morte do ofendido ou declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passa para o CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Questão de número 9 aqui, para a gente, né, quase finalizando já. Conforme dispõe expressamente o Código de Processo Penal, o prazo para oferecimento da denúncia estando o réu preso será de, eu acabei de mencionar na outra questão, né? O prazo vai ser o quê? De 5 dias, tá? Então, letra B aí, ó, o prazo para oferecimento da denúncia, 5 dias com réu preso, 15 dias com réu solto. Aí não confunda o prazo para a denúncia com o prazo para o término do inquérito policial, tá? Porque o prazo para o inquérito será de 10 dias com réu preso, a contar o quê? A partir da ordem de execução da prisão. Este prazo é improrrogável. Aí eu coloquei atenção pacote anticrime, porque lá dentro do tema do juiz das garantias, que vai do artigo 3A até o 3F, veio previsto uma hipótese de prorrogação do prazo do inquérito quando o investigado estivesse preso. Esse prazo poderia ser prorrogado, tá, por mais 15 dias. Porém, pessoal, o artigo, né, os dispositivos que falam acerca do juiz das garantias, ele está suspenso pelo STF. Então, hoje, ele está inaplicável, ele não tem aplicabilidade. O que nós temos hoje é o prazo de 10 dias sem possibilidade de prorrogação, tá? Mas a sua prova te cobrar de forma expressa, né, perguntando conforme o pacote anticrime, lembre-se que o pacote anticrime trouxe a possibilidade de prorrogação do prazo do inquérito quando o investigado estiver preso. Poderia ser prorrogado por mais 15 dias, porém, como eu disse, né, repito, está inaplicável devido à suspensão aí pelo STF, tá? E 30 dias com réu solto, com ou sem fiança, este prazo, né, sim, pode ser prorrogado. Quando ele tá solto, o investigado tá solto, aí sim, esse prazo de 30 dias pode ser prorrogado, tá? Agora, a nossa última questão, ó, em uma ação penal de iniciativa privada, subsidiária da iniciativa pública, o querelante deixou de comparecer sem motivo justificado a um ato processual, no qual sua presença era indispensável. Aí, letra A, ordenar, né, quais são as providências aqui que o juiz deve tomar, tá? Ordenar a intimação pessoal do querelante para que ele manifeste interesse em prosseguir com a ação penal, prosseguir com a ação penal e abrir vistas às partes para apresentar alegações finais, declarar extinta a punibilidade e extinguir a ação penal, determinar a intimação do Ministério Público para assumir a titularidade da ação penal e suspender o curso da ação penal e aguardar o pronunciamento do querelante. Gente, aqui a questão deixou claro que é uma ação penal privada subsidiária da pública. E nesses casos, ele deixou de comparecer, não vai ocorrer a perempção, tá? Por quê? A perempção ela só ocorre no caso de ação penal privada, tá? É exclusiva ali, não há hipótese de perempção no caso de ação penal privada subsidiária da pública, tá? Nesse caso, deverá ser determinada a intimação do Ministério Público para assumir a titularidade da ação. Por quê? No caso de negligência da parte, o Ministério Público ele retoma a titularidade aí da ação penal. Isso está no artigo 29 do Código de Processo Penal, ó.
Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público editar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal, tá? Então, nós não teremos perempção. Cuidado para não confundir isso, tá? Não cabe perempção na ação penal privada subsidiária da pública. E assim, nós encerramos nossas questões. Eu espero que tenham gostado, que tenham, gabaritado, que tenham acertado aí todas as questões. Se ficou alguma dúvida, gente, eu estou à disposição. Eu deixei meu Instagram para vocês no início desse vídeo. Vocês também me encontram aí através dos canais do Vale Concurso, tá? Então, eu desejo a todos bons estudos, boa sorte aí rumo à sua aprovação. Até a próxima.